Só um momento. A partir desse momento, essa aula de história do dia 23 está sendo gravada, tá certo? Então, por favor, preste atenção, qualquer dúvida é só falar. Não escrevam, porque demora para eu perceber, tá certo? Pois eu vou espelhar também o meu livro para vocês, a partir da página 34. Eu vou compartilhar com vocês. Ok? Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Sim. Pronto. Esse capítulo 1, ele vai falar exclusivamente a partir do século V, a partir de 400, tá certo? Exatamente, 476, depois da queda de Roma, até o século XII, 1300, tá certo? É o que nós conhecemos como Idade Média. É o que nós conhecemos como Idade Média. Principalmente século V, VI, VII, VIII, é um período conhecido como Alta Idade Média. É um período dominado pela Igreja Católica, é um período que o poder está descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Então, nessa primeira imagem, vocês estão vendo aí, ó, tá certo? Religiosos e cavaleiros, tá certo? Então, vocês estão vendo aí na primeira imagem, religiosos e cavaleiros. Então, e em cima, vocês estão vendo aí um castelo medieval. Por que, Jorge? Esses castelos, eles tinham esse tipo de construção para proteger de invasões bárbaras. Para a proteção de invasões bárbaras. Então, você pode ver que é um difícil acesso desse castelo, ele é protegido por uma encosta, ele só tem uma entrada, então facilita a proteção. Então, tem toda essa questão, porque a Europa, durante esse período, ela foi assolada por inúmeras invasões bárbaras, ok? Foi um período muito complicado, onde a unidade estava nas mãos da Igreja Católica. Aí a primeira questão, de acordo com o que você discutiu no início dessa unidade, e com a imagem que apresentamos nessa página, quais grupos sociais formavam a sociedade na Europa Ocidental? Aí vocês colocam aí os religiosos da Igreja Católica, vírgula, coloquem aí os religiosos da Igreja Católica, 34. Está na 34. Os religiosos da Igreja Católica, vírgula, os cavaleiros e nobres, e os, coloquem, servos. Tá certo? Então, a Idade Média, ela tinha basicamente três grupos sociais. Depois de nobres é servos, é? Isso, isso. Coloca aí, os religiosos da Igreja Católica, vírgula, os cavaleiros e nobres e servos. Você pode falar de novo que travou? Tá aí, espelhado. Os religiosos da Igreja Católica, vírgula, os cavaleiros e nobres e os servos. Então, George, a Idade Média só tinha três grupos sociais. Isso. A Idade Média tinha três grupos sociais. Tu tinha aí o clero, que são os religiosos da Igreja Católica, a nobreza, representada aí pelos cavaleiros, e os servos. Jorge, o que são servos? São trabalhadores. Que tipo de trabalhadores, Jorge? Normalmente, quase sempre, na sua totalidade, trabalhadores dos feudos. Vocês entenderam?
Sim. Então, novamente, a Idade Média tinha três grupos sociais. Tu Seu tinha. áudio está muito baixo. A Idade Média tinha três grupos sociais. Estão ouvindo agora? Sim. Tá ouvindo agora? Sim. Pronto, Eu tô. tá, né? Então, a Idade Média tinha três grupos sociais. Tinha os religiosos da Igreja Católica. Então, se você morasse na Idade Média, você pertenceria a esses três grupos sociais. Não tinha como não. E principalmente a Alta Idade Média. Tu tinha, você seria religioso da Igreja Católica, você seria um religioso ou uma religiosa da Igreja Católica. Ou você seria um nobre, com muita sorte do seu nascimento, ou você seria um servo. Aí seria muita falta de sorte. Porque aí você ia trabalhar muito e ia morrer de fome. Tá certo? Onde essas pessoas viviam? Com as invasões bárbaras, vocês estão ouvindo direitinho? Sim. Sim. Ó, com as invasões bárbaras nas cidades romanas, a população saiu fugindo das cidades e foram tentar buscar abrigo no campo, refúgio, proteção no campo. Começa aí o período de feudalização. O que é feudalização? Eram, vamos dizer assim, grandes fazendas, grandes propriedades rurais. Grandes, muito grandes mesmo, propriedades rurais. Onde tinha um senhor feudal, que era o nobre, o dono da fazenda, o dono dessa propriedade rural. Tá certo? Onde você chegasse nessa cidade, não existia, não tinha comércio. Para você comer, você era obrigado a plantar. Daí, você pedia um pedaço de terra, que não era dado, era concedido ao Senhor. Ele te concedia esse pedaço de terra, então você se tornaria um nome chamado vassalo. Vassalo é a pessoa que recebe esse pedaço de terra. E a pessoa que concede o pedaço de terra seria chamada de suzerano. Então, imagina, eu chego fugindo de invasões bárbaras, chego em uma determinada propriedade rural, uma enorme, protegida por um castelo, e quero trabalhar nela. Daí eu peço um pedaço de terra, começo a trabalhar, eu juro obediência total, total, total a esse nobre, a esse senhor feudal. Então, o que são feudos, Jorge? Feudos são grandes propriedades rurais. São grandes propriedades de terras. Tá certo? Então, Jorge, na Idade Média. Ô, meu amor, obrigado. Valeu mesmo. Durante a Idade Média, quem tem poder tem terras. Por que, Jorge? Quem tem poder tem terras. Quanto mais terras, mais pessoas morando nela, tá certo? Mais pessoas morando nela, mais pessoas produzindo, mais riqueza você ia ter, e além de tudo, maior será seu exército. Jorge, não tem rei, não, durante a Idade Média? Tem, mas o poder do rei é muito limitado. O poder está nas mãos dos senhores feudais. Por que, Jorge, o poder está na mão dos senhores feudais? Porque as terras são dos senhores feudais. Então, o exército está na mão dos senhores feudais. O rei é uma figura decorativa. E no final da página 34, nós temos aí a divisão da Idade Média, que é compreendida entre a Alta Idade Média, entre os séculos 4, 300, 400, até o século 9, 800, 900. Do século 10, a Idade Média Central, até o século 12, 1200, tá certo? E a Baixa Idade Média é o finalzinho entre o século 13 e o século 15, tá certo? Então, você pode ver o que aconteceu durante esses períodos. Na Alta Idade Média,
quando ocorreram as invasões bárbaras. A Europa se dividiu em vários reinos. O que era o Império Romano se fragmentou em vários reinos. O poder que era centralizado nas mãos do imperador, de uma pessoa, esse poder ele ficou descentralizado. Cada senhor feudal se tornou o senhor daquela terra. O que ele quisesse fazer, às vezes, que ele quisesse colocar em prática, era apenas ele. Idade Média Central é quando ocorreram, vamos dizer assim, as últimas invasões bárbaras, tá certo? Quando ocorreram as últimas invasões bárbaras e ocorreu também o fortalecimento desses senhores feudais, tá certo? Eles que mandavam em tudo. E por último, a Baixa Idade Média é onde ocorrem algumas revoltas e vai surgir uma nova classe social. Eu falei para vocês que na Idade Média tinha 3 classes sociais. Tu tem a igreja, o clero, tu tem a nobreza, esses cavaleiros, e tu tem os servos. Porém, no finalzinho da Idade Média, vai surgir uma quarta classe social, uma quarta classe social. Que classe é essa, George? É conhecido como burguesia. Ah, então são pessoas que têm dinheiro? Não. São pessoas que viviam do comércio. Então não tinha comércio na Idade Média? Existia, mas era insuficiente. Era é o que o povo, além de ser insuficiente, é o que o povo fala que entrou em desuso. O que é desuso? Fora de uso. Ele começa na página 35, abra aí agora, página 35. 35, meu Deus. Página 35. As relações de vida e de trabalho. Ele começa com aquela divisão do Império Carolíngio. Lembra? O grande império que formou após a queda do Império Romano, onde tem aquela pessoa de Carlos Magno, que vai formar um grande império chamado Império Carolíngio. Lembram? Sim, que teve vários reis que eles fizeram acordos com as igrejas católicas, E... a igreja ortodoxa. Não, 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 não. Isso não. A gente está falando do Império. Não estou falando de Constantinopla, não. Não estou falando do Império Bizantino, não. Tá certo? Ah, tá. Eu não estou falando do Império Bizantino, não. Eu estou falando do Império Carolíngio. Do Império Carolíngio. É onde é a França hoje. Onde é a França hoje. Então, certo? Onde é a França. Após a morte de Carlos Magno, daí o nome Império Carolíngio, houve uma guerra entre seus filhos. Houve uma guerra dos seus filhos. E o império ele foi dividido em 3 partes. Tá certo? O império foi dividido em 3 partes. A partir do Tratado de Verdun, de 1843. Aí é o que nós vamos dizer assim, é uma divisão do império a partir de invasões bárbaras. As cidades europeias, elas sempre eram invadidas por povos bárbaros. Tem um filme, tem uma série, não sei se vocês já assistiram, é chamado de Vikings. Já assistiram essa série chamada Vikings? Essa série está na Netflix. É uma série pesada, tem muito sangue, muito morte, mas fala sobre essas invasões bárbaras. Era daquele jeito. Era daquele jeito, tá certo? Essas invasões bárbaras. Então, as cidades tentavam se proteger dessas invasões bárbaras. E com o passar do tempo, como a fuga do povo das cidades foi para o campo, começou assim o campo ser muito mais importante, a vida no campo se tornou muito mais importante do que a vida nas cidades. Temos aqui uma gravura e você vê, ó, tem lá um castelo ao fundo. Vocês estão vendo aí o castelo ao fundo? Esse castelo é protegido esse castelo é protegido de quê? Com quê, quer dizer, né?
Qual o tipo de proteção que existe nesse castelo? Os Visivelmente. Os cavaleiros, os Não, não. Olha para a figura. Você tem um castelo ao fundo. O que protege esse castelo? muralhas, Muralhas. Fora do castelo, você tem o quê? Pessoas plantando, que são os servos. Ó, puxando o cavalo e tá arando a terra. O que é arar a terra? É fazer sucos na terra para jogar as sementes. Então, era a vida durante a Idade Média. Tá certo? Era a vida durante a Idade Média. Você fugindo das cidades, fugindo das invasões bárbaras. Você chegava ao campo, esse campo certamente tinha um castelo, onde o seu feudal que cedia terra, no momento que ele cedia, ele se tornava suzerano e você se tornaria vassalo. Você juraria fidelidade total ao seu senhor. Se caso ele fosse para a guerra, você prestaria serviços militares. Você iria para a guerra com ele. Você iria para a guerra com ele. Aí temos aqui, gente, uma questão uma representação, uma cerimônia em que um suzerano entrega ao vassalo o benefício. O que é o benefício? É um tipo de documento, vamos dizer assim, é um tipo de compromisso, tá certo? É um tipo de compromisso entre suzerano e vassalo, de obediência. Aí você pode ver aqui, ó, a iluminura, que é uma representação da homenagem de cerimônia em que o suzerano entrega ao vassalo um benefício. Daí em diante, um compromisso de fidelidade eterna se firmava. Tal compromisso poderia ser revogado caso o vassalo traísse seu suzerano. Gente, a fidelidade era eterna, para sempre. Certo? Página 36 agora. Temos uma questão na página 36. Lembrando, feudo, Jorge, o que é feudo? Feudo era, era uma grande propriedade rural. Toda a vida, durante a Idade Média, ocorria no feudo. Nesse feudo, Jorge, lá tinha o quê? Lá tinha um castelo, onde moravam os nobres, e tinham vilas, tá certo? E tinham vilas ao redor desse castelo, onde servos moravam. Onde servos moravam. E também alguns membros da Igreja Católica. Então, feudo é muito mais. O feudo era muito mais do que uma simples propriedade rural. O feudo era toda a vida onde ocorria tudo durante a Idade Média. Onde as pessoas viviam, onde as pessoas trabalhavam, tá certo? Toda a vida ocorria no feudo, tá certo? Então, a segunda questão. A partir do que vimos até agora, defina o feudalismo em uma frase. Aí, ele está perguntando a definição de feudo. Coloca aí. Foi um sistema ocorrido com E maiúsculo, Europa Ocidental, foi um sistema ocorrido na Europa Ocidental, vírgula, em que nobres tinham uma relação de fidelidade entre si, em que nobres
tinham uma relação de fidelidade entre si. E servos. E servos. O que são servos? Servos é todo, vamos dizer assim, é todo povão. Quem eram os servos? Servos é todo povão. Servos é todo aquele que não fosse da Igreja Católica e que não fosse nobre. Ah, George, um camponês, servo. Uma empregada, serva. Um cavalariço, servo. Ah, George, vai dizer, um padeiro, servo. Tudo, servo, servo. E é servo até quando, George? O resto da vida. O resto da vida. O resto da sua vida você seria servo. Ah, tá. O seu senhor arrumou uma briga, uma confusão, uma guerra com outro nobre. Você era obrigado a ir. Ah, se não fosse, já era para você. Entenderam, sim ou não? Então, tipo, você vendia a sua vida, entre aspas? Ô tio, Você vendia, a palavra não é vender. Você entregava a sua vida. ô tio, É até tipo, eu, se você traísse o nobre, ele podia te matar. Claro, não tem poder nenhum. As ô armas é do tio, nobre. Oi. até os mais idosos tinham que ir pra guerra. Tudinho. Ah, A Idade de Média é pequeno a implacável. grande. De pequena a grande. A Idade Média é implacável. Morria assim. Ó, vou adiantar para vocês. Eram as três formas de morrer na Idade Média. Três formas de morrer. Você só morria dessas três formas. São três formas de morrer na Idade Média. Doença, Sendo atacado? doença, guerras e fome. Eram as três formas de morrer na Idade Média. Doença, guerras e fome. Vai ter uma doença, a gente vai estudar uma doença chamada peste negra. Eu acho que vocês já estudaram Eu em já vi. Eu fiz, programa de saúde. eu fiz até uma história sobre isso. Eu acho que vocês assistiram em programa estudaram em programa de saúde. A peste negra é uma doença causada. A peste negra é uma doença causada por uma bactéria que é transmitida pela pulga do rato. A pulga do rato. Tem Tá aquele certo? médico que se veste de preto e tem uma máscara que parece Isso, corvo. isso. Então, a peste negra, ela quase exterminou toda a Europa. Quase exterminou toda a Europa, a peste negra. Inúmeras guerras, inúmeros conflitos Davi eclodiram. perguntou se essa doença ainda existe. Existe sim. Claro que vamos dizer assim, ela existe em algumas regiões, mas ela está em controle. É uma bactéria, pô. É uma bactéria. Se eu não me engano, é Jannes peste. Jannes peste. Causadora para a peste negra. O que é peste negra? É uma doença que causa bubões, bolhas, que estouram de cor roxa, de cor escura. Daí o nome Também pode peste, ser chamada de peste bubônica. peste bubônica, porque cria bubões. Também conhecida como peste bubônica. Certo? Vamos lá, continuando. E servos trabalhavam para seus senhores, e servos trabalhavam para os seus senhores. Eu estou no segundo. No segundo, em cima. Segundo, cara. Até o segundo, não. Eu estou na página 30. Daí, por favor. É isso, eu estou no segundo. E servos, continuando. É o segundo. E servos trabalhavam para os seus senhores,
e servos trabalhavam para os seus senhores em troca de proteção e servos. Em troca de proteção, vírgula, dando-lhe parte de sua produção, dando-lhe parte de sua produção. Jorge, quanto? Poderia ser até tudo, dependendo da situação. Poderia ser até tudo. Ah, Jorge, ficava metade para ele, metade para o outro. Para mim, poderia ser até tudo. Chegava um nobre, pegava um imposto. Aí tu produzia 100 sacas. 100 sacas. Aí vinha ele, ficava com 80. Aí vinha a Igreja Católica, ficava com 10, com 15, te deixava só 5. Ia passar fome. Viver nesse período é brutal. Viver na Idade Média, nesse período, é muito brutal. Muito brutal. Aí na página 36 tem 3 questões lá embaixo. Aí tem lá, vocês vão colocar. Tem a primeira questão, no livro mesmo. De qual relação social presente no período medieval o documento está retratando? Aí, o texto, a primeira questão, o texto trata o texto trata a relação de suzerania e vassalagem. Jorge, não entendi, não. Novamente, repete, suzerano. Suzerano é o dono da terra. É aquele que concede a terra. É ele que manda. E o vassalo? O vassalo é a pessoa que recebe a terra. Existe uma relação entre eles, de fidelidade. O suzerano vai protegê-lo e o vassalo jura obediência, lhe prestando auxílio militar. De novo, o texto trata a relação de suzerania e vassalagem. Quem concede a terra e quem recebe a terra. Vassalagem. V-A-S-S-A-L-A. A segunda questão. De acordo com o documento, quais são os deveres de um vassalo? Qual é os deveres de um vassalo? Qual é o dever daquele que recebe a terra? Tá certo? Veja o dever. Garantir ao seu suzerano. Ô, Jorge, o senhor tem quantas aulas? 2. Garantir ao seu... As 2 últimas, né? Garantir ao seu suzerano saúde. Garantir ao seu suzerano saúde. Para vocês terem uma ideia, para tomar banho, a pessoa, o servo, o vassalo, ele que esquentava a água, porque não existia, claro, né? Chuveiro elétrico na Europa nesse período. Então, imagina, um suzerano nobre quer tomar banho. Então, você ia pegar água quente, esquentar, subir, sei lá, 4 degraus, 4 andares do castelo, encher como se fosse um tipo de banheira, e dar banho nele. Nem tomar banho, ele tomava sozinho, pô. Ô, professor,
Oi. O que acontecia se o suzerano morresse? Mas aí o suzerano, ele não tem filhos, passava para o próximo herdeiro. E se ele não tivesse filhos? Aí o bicho pegava. Sempre vai ter um herdeiro, sempre vai ter um herdeiro, família, um familiar presente. Porque, lembrando, o mais importante bem é a terra. Então sempre tem alguém de olho naquela terra, sempre tem um herdeiro na terra. O vassalo não pode ficar com a terra, não? O vassalo ele não é um nobre. Ô, tio, Ele nem não nos tem o sonhos sangue. dele ele pensava nisso, não era? Não tem como não. Vamos lá. Vamos pegar histórias lindas durante a Idade Média. Vamos pegar uma história de amor. Cinderela. A história de Cinderela. Como se passa? De que se trata a história de Cinderela? Uma menina que... Eu não sei, eu esqueci. Uma menina que é uma serva, que tem uma madrasta com sangue nobre, que tem duas irmãs. Ela é maltratada. Ela não é duas irmãs dela, né? Vamos dizer assim, são filhas da madrasta dela. O pai dela morre, ela é maltratada, ela é uma serva, e que num dia se apaixona por um príncipe. Gente, isso aí é um conto. Então, uma pessoa que é serva, receber lá um dia de princesa, de uma fada madrinha, se tornar bela, e vai para um baile, se apaixona o príncipe se apaixona por ela, e eles vivem felizes para sempre. Sonho. Tu tá tendo aí dois grupos que não se misturavam. Do lado tu tem os servos, e do outro lado tu tem quem? Os nobres. Então, tipo, se eles se misturassem, ia ser um tipo de crime? Não, o filho dessa relação seria conhecido como bastardo. Não teria direito a nada. O filho, já ouviu falar o termo bastardo? O filho da relação seria conhecido como bastardo, não tinha direito a nada. Mesmo sendo filho, não teria direito a nada. Nossa. Beleza? Vai lá, continuando. Garantir seu suzerano saúde, vírgula, segurança, vírgula, honra, segurança, vírgula, honra, segundo, segurança, honra e direito de decisão, de decisões e direito de decisões. Como assim, Jorge? Direito de decisões. Toda decisão era tomada por quem? Pelo Pelo suzerano. suzerano. Quer dizer, Jorge, que o vassalo não tinha direito nem de decidir nada na vida. Nada. Então, se o suzerano disser, eu quero que você produza 100 sacas por dia, tem que produzir? Isso é besteira. Eu quero que você dê sua filha em casamento com. A minha filha, eu sou um vassalo. A minha filha se apaixonou por outra pessoa. Ele, não quero, não permito que ela se case com ele. Não permito. Não vai casar. E não casava. E não casava. Para vocês terem uma ideia, durante a Idade Média, vou falar uma coisa que era horrível. Então, eles eram tipo governantes. Eles eram governantes, não é o rei, é o senhor feudal. Por isso que esses governantes, o poder na Idade Média é descentralizado. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, durante a Idade Média, em alguns lugares, se a pessoa casasse, por exemplo, meu casamento, a minha esposa, eu casei com minha esposa, a primeira noite, quem vai passar com ela não sou eu não, é o suzerano. Veja que absurdo. Ela se casou, a primeira noite é com ela. É com ele.
Veja que absurdo. Vai, a terceira questão. O que o vassalo recebia em troca da proteção dada ao suzerano, tá certo? Deveria proteger o vassalo. Deveria proteger o vassalo. Só isso. Página 37 agora. Deveria proteger o vassalo. Na página 37, abra aí, por favor. Abra aí. Como eu falei para vocês, a sociedade da Idade Média, na Europa Ocidental, ela é conhecida como uma sociedade estamental. O que é isso? Uma sociedade estamental. É uma sociedade que ela tem, vamos dizer assim, uma divisão social. Tá certo? É uma sociedade que ela tem uma divisão social. Lembra que quando a gente estudou o Egito Antigo, lembra que a sociedade egípcia não tinha lá o faraó, aí depois tinha lá nobres, tinha lá sacerdotes, pronto. É uma divisão parecida com essa. Só que aí temos apenas três classes sociais. Apenas três principais classes sociais. Quais são elas? Já falei para vocês, mas nessa página está frisando muito bem. Tu tem aí clero, que são os membros da Igreja Católica. E isso pode ser dividido em alto clero e baixo clero, dependendo da importância. Filhos de nobres, alto clero. Filhos de nobres, alto clero. Poderia ser papa, poderia ser, se for chegar a bispos, cardeais. Então, filhos de nobres. Por exemplo, eu sou um senhor feudal. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. O meu nome e toda a minha riqueza não é dividido. Vai para o filho mais velho. Ah, George, só para o filho mais velho? Só para o filho mais velho. O meu nome é passado pelo filho mais velho. Tá certo? Toda a minha riqueza, eu posso dar a terra para os outros. Aí o último filho, eu falo com a Igreja Católica, ele vai ser um membro da Igreja Católica. Como ele é filho de um nobre, ele vai fazer parte do alto clero. Ah, e um filho de um pobre? Aí ele vai fazer parte do baixo clero. Tá certo? Baixo clero. Seria um monge, um frade, um padre. Aí é um grupo da Igreja Católica, um segmento social da Idade Média. Outro segmento social da Idade Média, quem mandava na Idade Média, era os nobres, os chamados sangue azul, tá certo? Eles eram reis, duques, condes, marqueses, barões. Então os nobres eram tipo patrícios. Sim, sim. E isso era hereditário. Nascia no início da Idade Média, na Alta Idade Média, isso era apenas hereditário. Hereditário. Não tinha como comprar, porque não tinha dinheiro. Passava sempre de pai para filho. Porém, lembra que eu falei para vocês que vai surgir uma quarta camada social, a burguesia, que são comerciantes. Esses comerciantes vão ficar tão ricos, que eles vão começar a comprar título de nobreza. Mas até então, a nobreza, ela era passada de forma hereditária. Passava de pai para filho. Tá certo? Eram os grandes proprietários de terra. E por último, nós temos os servos. É a galera que trabalha. Tá certo? Servidão. Se hoje servo é ser escravo, é pior ainda. Eu considero ser servo ser pior do que escravo. Porque o escravo, a pessoa. Se ele desse um vacilo, ele fugia. O servo não. Porque o servo ele não tá ligado ao Senhor. Ele está ligado à terra.
Então ele é Por tipo tio, objeto. se ele não plantar, ele não come. Então, se ele não ter aquela terra, ele não vai comer e vai morrer de fome. Por exemplo, eu sou um servo feudal. Um servo perdeu minha confiança. O que eu faço com ele? Expulso das minhas terras. Pronto. Não tem outro trabalho, não. Durante a Idade Média, principalmente durante a Baixa... Jorge, tem comércio? Não. A Alta Idade Média não tem comércio. Já depois, por volta de 1200, 1300, vai surgir a burguesia, que eram comerciantes. Mas até então, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. Eita, 1900 não, desculpa. Desculpa. Fiz o cálculo errado. Esquece, apaga. Entre os séculos 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, não tem comércio. O comércio entrou em desuso. Então, como existia a relação? No feudo, tudo era no feudo. Tudo que precisava ser consumido, o feudo produzia. Ah, o feudo precisa de milho. Ele plantava no milho. Tinha pessoas que plantavam milho. Ah, ele precisa de arroz. Algumas pessoas plantam arroz. Precisa de trigo. Algumas pessoas plantam trigo. E o que fazia? Trocava. Quantos vassalos um suzerano pode ter? Inúmeros. Suzerano também. Inúmeros. O poder descentralizado. E vassalo é que tem mesmo. Vassalo é o povão, rapaz. O vassalo é o povão. Vai lá, tem a primeira questão, na página 38. Abra aí, 38. O título de nobreza da Idade Média era hereditário. Procure no dicionário significa essa palavra. Em seguida, discuta com seus colegas por quais razões a hereditariedade contribuía para a sociedade feudal ser uma sociedade desigual. Literalmente, a gente não vai discutir isso com relação a isso. A gente vai colocar o significado da palavra hereditário. É aquilo que é transmitido de pai para filho. É aquilo que é transmitido de pai para filho. É aquilo que é transmitido de pai para filho. E por que isso? Por que essa hereditariedade contribuiu para uma sociedade tão desigual? Basicamente o seguinte: filho de padeiro, filho de padeiro, É padeiro. filho de camponês, É camponês. filho de duque, É duque. Ok. duque também, Eu me esqueci agora. filho de duque. É. Então, o que você seria durante a Idade Média? Seria, vamos dizer assim, selado a partir do seu nascimento. Ah, George, nasci nobre. Ah, meu amigo, você não vai fazer nada na sua vida. Você vai viver de luxo. De luxo. Ah, Jorge, eu nasci como servo. Coitado, vai trabalhar. Aqui, ó, a produção em um feudo. Os servos tinham um trabalho árduo. Que é trabalho árduo? Trabalho cansativo, pesado. Trabalhavam de sol a sol para produzir o que era consumido no feudo. Além disso, eles eram obrigados ao pagamento de muitos impostos, que muitas vezes levavam tudo. Levavam tudo. A diferença, como eu falei para vocês, a diferença entre um servo e um escravo é que um escravo ele pode ser vendido, ele poderia ser vendido, porque ele pertencia a uma pessoa. E o servo, ele pertence à terra. À terra. Ele é Então, esse negócio de vassalo e suzerano é tipo uma monarquia? Não.
Não, não tem nada a ver com o rei, não. Isso aí eu estou falando um dono da terra. Da terra. Tinha reis? Tinha, mas... Vamos lá, Igor. Imagina uma sala de aula, Igor. Imagina uma sala de aula. Feita agora no Google Meet agora. Vou botar para vocês aqui. Aqui. Eu estou com 16 alunos. Estou com 16 alunos. Imagina que eu sou um rei. Eu sou um rei. Porém, cada um de vocês, 16, é dono de uma parte disso aqui, ó. De uma terra. De uma parte. De uma terra. Eu posso ter um exército? Tenho. Mas eu tenho condições de brigar contra vocês, 16. Eu tenho como brigar contra vocês, os 16. Tenho como. Tenho como, sim ou não? Por que não? Sozinho não. Sozinho não. Mas um exército tem como. Professor, Mas só que o exército está na mão de quem, Igor? professor, gente. vou ter que sair, professor. Tá certo. Vou ter que sair da aula. Tchau pro Belelé, pro senhor, Eu era rei, mas não mandava em nada. Quem mandava? A gente? Os suzeranos. Então, o poder durante a Idade Média ele foi descentralizado. O que é algo descentralizado? Ele foi dividido entre os seus feudais. Entre os senhores feudais. Tinha rei? Tinha, mas o rei não mandava em nada. Entendi. O poder foi descentralizado. É uma monarquia? Já a monarquia é diferente. A monarquia, você tem um rei e o rei manda. O poder está nas mãos do rei. Há uma diferença. A monarquia, aí sim. Agora imagina, vocês não têm exército. Monarquia. Vocês são ricos, são proprietários de terra, mas vocês não têm um exército. Quem tem exército? Eu. Tenho condições de atacar vocês 16, no caso 15 agora? Tenho. Por quê? Porque eu tenho um exército. Já, no feudalismo, o exército não pertence ao rei. Pertence a quem? A gente. Aos senhores feudais. A vocês. Beleza? Ó. Temos aqui alguns impostos que os servos eles eram obrigados a pagar. Covéa consistia em trabalhar na terra do Senhor pelo menos 2 a 3 dias por semana. Então quer dizer o quê? Que em uma semana de 7 dias, 2 dias a 3 dias vocês iam trabalhar nas minhas terras, na minha colheita, né? E trabalhava o restante na de vocês. Talha consistia na entrega de uma porcentagem da produção das terras trabalhadas, que geralmente equivalia a mais da metade do que era produzido. Então, como eu falei para vocês, eu sou um generoso senhor feudal. Então, Igor vai trabalhar 2 dias na minha... Sou muito generoso, olha a minha generosidade. Igor vai trabalhar 2 dias na minha terra, na minha, não é na sua plantação, é na minha plantação, e vai pagar 60%. 60%. Eu quero 60 sacas suas de 100. Vou te deixar com 40. Banalidade. Imposto devido pelo uso de ferramenta e de outros utensílios. Quer dizer o quê? Que tu vai pagar um imposto se tu usar uma enxada minha, viu? Você vai ter que pagar. E por último, o dízimo, que é 10% dos ganhos que a igreja ficava. Então, na lógica é o seguinte, imagina, se Igor produzisse 100 sacas, dessas 100 sacas, 2 dias, ele era obrigado a trabalhar nas minhas terras, então você não trabalhava nas suas terras, então já ficava difícil, você só teria 5 dias para trabalhar, para arrumar as 100 sacas por semana. Tu pagaria 60 sacas para mim, porque eu sou uma pessoa muito boa, 60 sacas para mim. Se você usasse algum equipamento meu, você também pagaria. Eu vou te cobrar 10 sacas. 10, 60,
das 100, eu fiquei com 60, mas tu pegasse algumas ferramentas, eu vou ficar a 10 porque tu pegasse algumas ferramentas. É como se fosse um aluguel. Tu ia só ficar com 30. E a igreja, depois no final disso tudinho, pegava 10%. 10% de 30, 3. Das 100 sacas, tu ficaria com apenas 27. Para sustentar toda a tua família por um ano. É ou não é difícil? Foi? Misericórdia. Mas, Pronto. mas eu ganho 27 sacas por Tu não, semana. tu não ganha, querido. Tu acha que tu vai conseguir 27 sacas por semana? Tu não ganha, não. Tu tem que plantar. Tu pensa que é fácil, é? É na mão, meu amigo, na mão. Não tem trator, não. Então, assim, eu fico com 27 sacas por semana. 27 ou menos. Ô, É, Igor, não é por semana, não. é por produção, Igor. Exatamente. E uma produção não é por semana. Uma produção é para Olhei. por meses. É, é. Tu trabalharia 3, 4 meses para comer o restante do ano, Igor. Lembrando, aí é inverno. No inverno não produz mais nada, Tá não. Tu tem que ferrado, guardar, Igor. tu tem que guardar para o inverno. Tu tem que guardar para o inverno. Porque no inverno, lembrando, aí, diferente aqui é Sendo, fundo todinho. sendo Aí, assim, eu prefiro morrer de fome. vai lá, segunda questão, página 38. A partir dos seus conhecimentos, quais diferenças podem ser estabelecidas entre servos da gleba e um escravizado? Coloca aí. Escravizados. Literalmente, ele está perguntando qual a Acabei. diferença entre servos e escravizados. Escravizados eram propriedade de seus senhores. Eu já tinha feito o segundo. Servos eram propriedade de seus senhores. Servos não, desculpa. Escravizados eram propriedade de seus senhores. Vírgula. Já os servos, já os servos, já os servos pertenciam à terra. Desse jeito, não era vendido, não era vendido, não era trocado. Tá certo? E aqui, ó, na página 39, abre aí na página 39. Ele coloca aqui um tipo de ilustração demonstrando como é que era, basicamente, um servo, um feudo, durante a Idade Média. Tu tem aí que é o manso senhorial. Jorge, Diga. essa 40, como é com coisa de geografia? A gente pode fazer com o Leonardo? Não, a gente já vai fazer hoje. Eu não vou fazer com geografia. Já vai fazer hoje, tá certo? Porque o Caio eu deixo tudo certo em sequência quando ela nada. Beleza? Aí tem lá, ó. Na página 39, tu tem aí uma ilustração. Aí você está vendo aí o número 1. Sim, do lado do castelo. Manso, isso, do lado do castelo. Manso senhorial. É a plantação, vamos dizer assim. É a plantação exclusiva do seu feudal. É a plantação exclusiva do senhor feudal. Tá certo? Embaixo tu tem manso servil. É a plantação dos servos. É a plantação dos servos. Tá certo? No 3, vocês estão vendo aí o 3 aqui em cima? Tu tem manso comunal. Que é um tipo de, vamos dizer assim, desculpa, manso comunal, que é um tipo de pastagem de animais. Certo? Os animais iam pastar, se alimentar nessa parte. Manso comunal, outro manso comunal, aí você tem um bosque, onde você ia caçar,
caçar animais selvagens, cervos, aí, javalis, né? Porcos no mato. Vocês já viram algum filme onde pessoas a cavalo, os nobres a cavalo, iam caçar cervos, animais? Gladiadores. Gladiadores tem isso? Gladiador é outra coisa, Eric. Não, era um filme bem. Na verdade, não era nem aquele Gladiadores que todo mundo assiste na Netflix, era outro. Era Sei. meio que um desenho barra filme. No Tá, YouTube. então você tem aí ele caçando com cavalo, alguns animais. Pronto, esse aí é o bosque. Tu tem aqui a igreja. Durante a Idade Média, não tem como falar da Idade Média. Ah, eu estou falando da Idade Média, tem que falar da Igreja Católica. Não tem como não falar da Igreja Católica. Tá certo? Então, sempre na Idade Média vai ter lá um nobre, um servo e um religioso. Mas a primeira coisa que eu lembro em falar da Idade Média é o Rei Arthur. Hum. Aí tu tem os seis, o castelo e a aldeia, o sete. Beleza? Ó, esse 39 a gente não vai fazer não, beleza? Aí integrando com geografia, ó, olha como ela é grande isso aí. Temos duas questões, quatro questões aqui. Tá certo? Aí integrando com geografia, ó, tem lá uma imagem, não sei se vocês conseguem, de um castelo na província da Espanha. Ó, o castelo, olha a construção dele. Veja a construção. Aí está integrando com geografia. No período medieval, por volta do início do século X, havia uma crise no abastecimento de alimentos para a população, causada, entre outros fatores, pela instabilidade da Europa Ocidental, em função das, claro, invasões bárbaras. A baixa produção agrícola desse período estava ligada à falta de mão de obra para a lavoura e também ao esgotamento das terras. Como nessa época ainda não se conhecia técnicas agrícolas de preparo das terras, havia um empobrecimento do solo. Aí a primeira questão. De acordo com o que você aprendeu em geografia sobre técnicas agrícolas, qual seria naquele período a solução mais adequada para recuperar o solo e evitar seu empobrecimento? É o quê? Porque eu não tenho nem condição de ver, não sei se vocês viram em geografia. Vocês já estudaram em geografia rotação de cultura? Sim, O que é rotação de cultura? Basicamente é o seguinte. cultura é tipo quando você planta uma coisa, aí ela precisa de nutrientes, aí no outro ano você planta outra coisa que dá nutrientes para o solo e a outra plantação recebe esses nutrientes. Isso, basicamente isso. Para ser mais fácil, imagina você pegar um círculo, uma terra, ou um quadrado, uma terra, e dividir essa terra em quatro partes, fazendo uma cruz. Aí você plantaria em um espaço milho, no outro espaço trigo, no outro espaço cevada. E um desses espaços você ia descansar, você não ia plantar nada. Isso foi nesse ano. No outro ano, aí você vai girando. No outro ano, o que era trigo virou cevada, o que era cevada virou milho, você vai girando. E uma parte vai descansar. Isso porque cada tipo de plantação, vamos dizer assim, consome certos tipos de nutrientes da terra. Então, por exemplo, trigo, ele consome um tipo de nutriente diferente do milho. Então, não vai haver assim um empobrecimento. Aí vocês colocam aí, ó, a rotação, coloca aí no primeiro, a rotação de culturas. Coloca a rotação de culturas que alterna o cultivo, repetindo, a rotação de culturas que alterna o cultivo, vírgula, evitando
evitando o empobrecimento do solo, evitando o empobrecimento empobrecimento do solo. Ponto. A segunda questão. Observe a imagem ao lado. Quais são os equipamentos que estão sendo utilizados pelos camponeses na ilustração? Desenho. Você acredita que o uso desses instrumentos rústicos também contribuía para a baixa produção agrícola? Discuta com esse assunto com seus colegas e professor. Aí coloca assim, sim. Nesse segundo, coloca sim. Pois dificultava, sim. Pois dificultava devido serem manuais. Aí não tem trator, não tem maquinário, tudo era feito à mão. Tu acha que vai ter terá uma velocidade grande? Uma grande velocidade? Não. Aí, ó, mais para baixo temos também duas perguntas. Está relacionado à epidemia, como se fosse relacionado à epidemia. Comentar, professor. Oi? Esse é só para comentar. Tá bom, a gente vai deixar para lá. Lembrando que todo dia chega um pouquinho. Podemos dizer que já acabamos um capítulo. Acabamos o capítulo. Começa, vamos responder agora? Página 42. Rede de palavras. Página 42. Rede de palavras. Aí só vai ficar um capítulo. Só vai ficar um capítulo para a gente responder. E vai ser a página, deixa eu ver se ela é muito grande. Tem muita coisa para vocês fazerem hoje, né? Exercício. Não, são 10 páginas só. É da 40 e... não, 10 não. 44. Só 10 páginas, é bem 44 pouquinho. até 52. 44, 45. 46. Até 51. 9 páginas. Beleza, não dá para terminar. Aí Leonardo vai fazer uma parte com vocês. Eu faço outra. Bem que eu também tenho aula segunda-feira, né? Então eu já inicio já. E ainda também tem aula quarta. Então a gente vai terminar de boa. Beleza? Que Leonardo, ele ainda também tem que terminar a correção de uma página. Que ele também já terminou o livro. Uhum. Vamos nessa. Vocês estão vendo aí? Aí, feudalismo. A economia. Vamos seguir só a questão da economia. Agrária e autossuficiente. Colocar auto, AU. Tudo junto. Autossuficiente. O que é isso, Jorge? Tudo que era consumido no feudo era produzido dentro do próprio feudo. Por isso esse nome, auto, ele mesmo, tá certo? Ele mesmo fornecia condições de sua sobrevivência. Não era, no início não trocava nada, não trocava produtos com outros feudos, não.
tudo que o feudo precisava era produzido no outro feudo. Ah, George, e depois? Depois, você aumentando mais a produção. Ó, lembra essa última parte aí, ele está colocando, dizendo que a produção era pouca, era escassa. Mas com o passar do tempo, foi aumentando a produção. Aumentando a produção, aumentando a produção. Se aumenta a produção, imagina, vocês do sexto ano, vocês moram num feudo aí, e vocês precisam de 1.000 sacas de alimentos para sobreviver durante o ano. E vocês produziram 1.200. Você está produzindo um excedente. E o que era feito com esse excedente? Trocava com outro feudo. Mas isso só vai acontecer no finalzinho da Idade Média. E Porque, antes? oxe, se você precisava de 1.000 sacas, tu produzia 900. Pois para aí, Jorge, como assim? Se eu preciso, eu ia passar fome. Por isso que eu digo, lembra que eu falei para vocês, durante a Idade Média, você morrer de 3 formas. Quais são as 3 formas? Fome, doença e guerras. Vai. Economia agrária e autossuficiente, realizada embaixo, feudos. Coloca aí, feudos. Feudos. Ô tio, abaixa um pouquinho. Já vai, viu? Esses feudos, eles eram divididos em manso, senhorial, coloca em senhorial. O nome já diz tudo. Essa parte do feudo é só do nobre ou é de todos? Só Senhorial. do nobre. Só do nobre. E do lado, né, comunal, bosques e florestas. Bosques do outro lado. Não, do outro lado. Para cá. Aí. Bosques e florestas. Bosques e florestas. Continuando descendo, né? Embaixo do nome senhorial, onde ficava o castelo. Castelos dos senhores feudais, integrantes da nobreza, coloca embaixo, nobreza, que estabeleciam uma relação de suzerania, quem concedia as terras, e vassalagem, quem recebia as terras. Tá certo? No meio dessa parte aí, você não colocou bosques e florestas, não foi? Embaixo, você coloca clero, clero. O que era clero? O que era clero? Clero. C-L-E-R-O. Clero. O que Eram era clero? os membros da Igreja Católica. Os membros da igreja, aí você coloca católica, membros da igreja católica. Ô, Jorge, desce mais o slide que... Agora, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Tá certo? E os servos, eles pagavam muitos impostos. Tá certo? Alguns dos impostos eram banalidades, coloquei banalidades, que é, que é trabalhar, né, um período de 2 a 3 dias por semana. Banalidades. Dízimo, coloca aí dízimo, sim, que é 10% paga a Igreja Católica. Aí tem lá talha, né, e corveia. Coloca aí corveia. Corveia. E na última parte, né? Na última parte tem lá
Os camponeses que não eram, eles não eram escravizados, coloca aí, escravizados. Por que, Jorge? Ser escravo é ser pertencente a uma pessoa. Poderia ser vendido, trocado, poderia ser poderia ser alvo de punições. Já o camponês, ele não pertence a um senhor. Ele não pertence a uma pessoa. Ele pertence à terra. Ele está preso à terra. Certo? Que não eram escravizados. E sim, servos. Servos. S-E-R-V-O-R. Servos. Que trabalhavam para os senhores feudais. Senhores feudais. F-E-U-T-A-I-S. Jorge, será que dá tempo pra gente fazer a 43? Dá, né? Tá. Ainda tem Véia. 18 minutos. Véia. Vamos começar na página. Vamos fazer. Faz primeiro quinto Eu vou e fazer o primeiro. oitavo. Eu vou fazer o primeiro, segundo, beleza? Que é um complete, é o segundo letra B, é um complete. Vou fazer também o quinto, isso, e o oitavo. Ok? Eu vou fazer primeiro esses que estão no livro, certo? Então, segundo letra B. Trabalhava para produzir alimentos para todos os habitantes do feudo. Quem trabalhava? Qual a classe trabalhava? Certo. Servos. Orava. Orava é o quê, gente? Pelo bem de todos e proteger a sociedade por meio da salvação. Da fé. Pela fé. Clero. Pela fé não, né? Pela fé. Guerreava. Quem guerreava? Qual outro segmento? Nobres. Nobreza. Ou então cavaleiro. Um cavaleiro, ele é um nobre. Antes de ser cavaleiro, não é cavalheiro, não é com LH, não. É cavaleiro, que vem de cavalo. Antes de ser cavaleiro, ele é um nobre. Ah, Jorge, não tem nenhum servo de cavalo, não, é? Servo de cavalo. É mesmo que comprar uma Ferrari hoje. E aquele servo da foto que tava coisando a terra com o cavalo? Ali ele está trabalhando. Certamente ele vai pagar um imposto por Ele utilizar o cavalo. Isso. Então, eu usava minhas próprias mãos. Aí tu vai cavar, é? Aí a produção vai ficar ineficiente, hein? Devagar. Eu economizo, né? Vai lá, vamos para o quinta questão, verdadeiro e falso. Maior parte da população vivia no campo, zona rural. Verdadeiro. Por que, George, vivia no campo? Fugindo de onde? Fugindo de quem? Das invasões Mãos bárbaras. bárbaras. O rei governava, mas quem mandava de fato eram os senhores. Então, por isso que o poder é descentralizado. Eu falei sobre isso para vocês. O poder é descentralizado. Quem manda? Quem manda realmente são os senhores feudais. Verdadeiro. Na Europa medieval, apesar da ruralização, o comércio se manteve como antes. O comércio
se manteve como antes. Eu já falei milhares de vezes para vocês. Durante a Alta Idade Média não teve comércio. O comércio entrou em desuso. O Só que é vai ter isso? comércio quando surgiu os burgueses. Isso mesmo. Como surgem os burgueses, Georgia? Adianta para mim. Como os burgueses vão surgir? Por quê? A produção vai aumentar, tá certo? Vai haver uma sobra na produção. Vai haver uma sobra na produção, onde o excedente vai haver uma troca entre feudos. Uma movimentação, uma troca entre feudos. Essa movimentação vai gerar pequenas feiras. O nome dessas feiras, feiras, essas feiras elas vão ficar fixas, certamente, muitas vezes ao redor dos castelos, fora das muralhas. O nome dessas feiras fixas se chamado de burgos. Vão ser chamados de burgos. Então, quem morava nesses burgos eram os burgueses. Então, o que era burguês hoje? Eram comerciantes. Burgueses eram comerciantes. Aí vai ser a quarta camada da sociedade feudal. Mas não é agora, não. É no finalzinho da Idade Média. É no final de 1000 anos. 1000 anos. E, por último, a igreja tinha um grande poder no período medieval, possuía feudos, sim, doado pelos reis e para a nobreza, verdadeiro. Geórgia, a igreja tinha terras, era muita terra. Não era pouca terra, não. Beleza? Vamos para o sétimo? O senhor disse que a igreja dominou o mundo uma vez. Não o mundo dominou a Europa medieval. A Europa medieval. Beleza? Períodos trevosos é aquele. Na Europa medieval. Vamos para o oitavo? Vamos para o oitavo. Gente, esse sétimo não é de marcar, não, viu? Esse sétimo é de responder. Vai responder no caderno, esse sétimo. Vamos para o oitavo? Sei lá. Sistema econômico, político e social baseado na agricultura de subsistência, no poder local dos senhores feudais, na relação de fidelidade entre senhores e na força de trabalho baseado na servidão. Que tipo de sistema é esse? Feudalismo. Ô, professor, Feudalismo, diga. na oitava questão, nesse número 6, no meu livro só tem 6 quadrados. E o que é que tem? E são quantos? 7? São 9. Feudalismo. F-E-U, feu, F-E-U, D-A-L-I-S-M-O. Feudalismo. Trabalhavam. Quais eram os únicos que trabalham? Tem alguém querendo que o senhor veja o chat. Espera aí, viu? Mariana Souza. Quem é Mariana? Esteve. Esteve. Tá, vai. O número 6 é o mesmo, mas a gente vai tentar fazer uma arrumadinha nesse número 6. Vamos fazer um... Só bota 2 quadrados a mais. Vai lá. Trabalhavam para os senhores feudais. Servos. Servos. O 3. Recebia terras do seu senhor. Recebia. Recebia. Se recebe, vassalo.
vassalo. O quarto, forma como as terras eram divididas dentro de um feudo. Manso. Existia o manso senhorial, local exclusivo do senhor, e o manso comunal. Manso, M-A-N-S-O, manso. Quinto, sistema de produção pelo qual o servo trabalhava na terra do Senhor 2 a 3 dias por semana. Corveia. Corveia. C-O-R. C. O O já tem, né? Que é feudalismo. C-O-R. V-E-I-A. Corveia. E, por último, doava as terras. Por último, doava as terras. Se doava as terras, eles eram suzerano. Suzerano. Gente, pessoal, eu vou ficar por aqui hoje. Ah, já não fez as atividades, não. Então, pronto, a gente vai fazer o seguinte. Semana que vem a gente dá continuidade, beleza? Tá. Na Bota resposta. pra cima pra gente poder tirar. Já, já é hora Não, de- eu não vou fazer isso, Igor, hoje. Eu não vou fazer isso. Tá certo? A gente vai fazer em sala de aula. Senão não. Porque eu tenho aula segunda-feira, aí segunda-feira a gente faz isso. Ok, Beleza? então, tchau. Até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau, profe. Tchau, Feliz professor. Feliz Para Natal. vocês também. Feliz Natal. Natal, viu? Tô com saudade de vocês, o ano tá acabando. boas festas. Calma, boas festas não. Feliz Natal. Boas festas. Professor, uma pergunta. E o negócio da caixa que a gente fez no começo do ano? Eita, ainda tem isso, né? Então a gente vai deixar para 2021. Cadê a caixa? Eu não sei com quem tá. Quem ficou a caixa? Eu não me lembro. Olha, Tá com Da tarde quem? ficou com Maria Clara. À tarde ficou com Maria Clara e pela manhã ficou com Esté e Vitória, não foi? tá Foi. bem guardada, ela Tá disse. bem guardado, eu garanto. Tá bem guardado, tá bem Eu guardado. Porque teve gente que botou dinheiro lá. Foi mesmo, foi. Que riqueza. Foi, eu lembro que botaram. Quase botaram uma nota de R$ 20 lá. Eu botei R$ 1